Bom dia a todos vocês, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, glorificando e dando graças, pedindo a sua proteção para o dia de hoje e pedindo que nos abençoe para entendermos cada vez mais a sua palavra. Dê-nos sabedoria, meu Pai, para aplicá-las em nossas vidas e, no meu caso, para explicar a sua palavra corretamente. Amém. Hoje nós vamos continuar Atos 26 e o título é As muitas letras levaram Paulo à loucura. Nós paramos na parte em que Paulo estava fazendo a sua defesa diante de Festo, do rei Agripa e de muitos outros ali, inclusive os sacerdotes judeus e muitos outros judeus que eram os seus acusadores. Muitas vezes nós acusamos alguém de estar louco porque a pessoa falou algo muito diferente daquilo que a gente prega. Então a gente vai e fala, essa pessoa está louca, não sabe o que é que está falando. Mas muitas vezes nós estamos faltando com a sabedoria diante de Deus por a gente não verificar a sua verdade antes de dar qualquer opinião. A gente, no nosso orgulho, muitas vezes, a gente está ensinando o nosso próximo de maneira errada. Mas quando alguém tenta nos corrigir, a gente não quer dar o braço a torcer e a gente mantém aquela posição e continua pregando errado e acusando o outro de estar errado. Gente, um pregador do Pai não pode ser orgulhoso. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. As muitas letras levaram Paulo à loucura. O que significa isso, as muitas letras? Porque o apóstolo Paulo, na sua defesa, ele estava contando a sua história de vida, que ele desde pequenininho ele viveu em Jerusalém, no meio dos rabinos, no meio dos judeus. Ele foi parte integrante do Sinédrio. Ele estudou para ser um rabino. Ele perseguiu os cristãos porque naquela época era nisso que ele acreditava. Ele foi ensinado para rejeitar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ele viu que ele estava errado e que houve a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela visão maravilhosa na entrada de Damasco, Paulo se converteu totalmente ao Senhor. E ele viveu uma vida totalmente modificada. Até o seu nome mudou de Saulo para Paulo, porque ele se tornou uma pessoa diferente. Eles não queriam dar o braço a torcer. Eles sabiam que aquilo que Paulo estava pregando sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo estava absolutamente correto. Mas eles não queriam de maneira nenhuma dizer, sim, Paulo, você está correto, você está liberto, vá fazer o seu trabalho. Não, eles queriam manter Paulo na prisão. Eles não queriam desagradar nem os romanos, nem os judeus. E por isso eles continuavam do lado satânico, fazendo aquele papel ridículo e mantendo um servo de Deus na prisão. Vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 26, versículos de 19 a 32. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento.
Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que, em tão pouco tempo, pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem algemas." O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: "Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão." Agripa disse a Festo: "Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César." E vocês viram aí que a parte de hoje vai começar com o apóstolo Paulo dizendo ao rei Agripa: "Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial." Foi quando Jesus apareceu para ele e disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Quer dizer, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, na realidade estava perseguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a gente não deve acusar os outros de louco sem saber aquilo que a gente realmente está falando, porque a gente está perseguindo nosso Senhor Jesus Cristo, como essas pessoas aqui no Sinédrio estão fazendo. Eles estão perseguindo Paulo, mas na realidade é a Jesus Cristo que eles estão perseguindo. Por quê? Porque eles haviam matado nosso Senhor Jesus Cristo e agora eles estavam matando os apóstolos. No versículo 20, vai mostrar aquilo que Paulo sempre pregava em todas as vezes que ele ia às sinagogas, que ele pregava aos gentios, ele pregava a mesma coisa. E é algo que você vê qualquer pastor que se preza falando a mesma coisa todas as vezes que vai pregar. Arrepender e transformar-se. Porque não adianta a gente falar: "Eu me arrependo dos pecados" e continua fazendo a mesma coisa. Então, gente, a gente tem que arrepender e não pecar mais. A gente tem que levar uma vida cristã. A gente tem que ser um servo de Deus. É isso
que nós temos que bater na nossa pregação. Não vamos perder muito tempo em ficar acusando os outros deste tipo de pecado, daquele pecado, não. É arrepender. Arrepender genuinamente do fundo do coração e se transformar. Agora, isso é algo para esses judeus se sentirem tão ofendidos de maneira nenhuma, porque era algo que eles deveriam estar pregando, não é? Mas eles não estavam concordando com o apóstolo Paulo. O que Paulo estava fazendo no templo? Ele estava lá para recordar, se purificando. E esse era o último dia da sua purificação que ele tinha feito o voto nazireu. Nós temos um vídeo sobre isso. Então, ele não poderia de maneira nenhuma estar profanando o templo, se ele estava lá se purificando. Na verdade, os judeus viram Paulo ali, acharam que era uma ocasião para eles inventarem uma mentira, agarrarem Paulo e matá-lo lá. Como era contra a lei matar alguém dentro do templo, arrastaram Paulo para fora do templo. Foi isso que aconteceu, um ato altamente satânico dentro da própria sinagoga. E nos versículos 22 e 23, Paulo vai falar a real razão deles estarem perseguindo a ele. Por que é que ele estava citando Moisés? Porque Moisés trouxe toda a lei do Pentateuco, que são os 5 livros escritos por ele. E esses livros eram estudados pelos escribas, pelos sacerdotes, pelas autoridades do templo. Então é por isso que Paulo está pregando isso. Mas veja que aquilo que estava acontecendo é que toda essa lei do Antigo Testamento, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o que é que aconteceu? Acontece ali uma divisão, porque para cá fica o Antigo Testamento e aqui começa o Novo Testamento. No Antigo Testamento haviam essas leis, nós conhecemos como leis, e a pessoa, para ser salva, ela precisava daquilo que nós chamamos de trabalho. A pessoa fazia algo para ser salva. Elas tinham que fazer os rituais, os holocaustos para se limpar, para serem salvas. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, começa o período da graça. O que significa o período da graça? Nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nós estamos vivendo um período de graça. Por quê? Porque a gente não precisa fazer nada como antigamente para ser salvo. A gente só precisa ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como nosso Salvador, arrepender dos pecados, levar uma vida nova. Então, o Novo Testamento, ele é o período que nós chamamos de graça. Como os judeus não aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontecia com os judeus? Eles ficavam ainda mergulhados no Antigo Testamento. Eles ainda estavam sendo circuncidados, eles ainda guardavam religiosamente o sábado e tudo mais. Veja que o fato de não aceitar nosso Senhor Jesus Cristo significa que, mesmo acreditando em Deus, eles não podem ser salvos. Então, a verdadeira razão é que eles querem eliminar todos aqueles que acreditam que a salvação é através de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós entramos num período de graça. E essa graça vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem nos salva. Mas por que é que Festo estava dizendo que Paulo estava louco? Porque simplesmente eles não queriam reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não queriam aceitar que nosso Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado.
eles não queriam aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como Messias. Essa é a verdade pura e simples. Vocês notaram alguma semelhança aí com aquilo que eles fizeram com Jesus Cristo? Sim, eles acusaram Jesus Cristo de estar possuído pelo Beelzebu. E a própria família de nosso Senhor Jesus Cristo, estou colocando aí na tela para vocês, acharam que Jesus Cristo estava louco. Mas por que isso? Por medo, por falta de conhecimento, porque eles não estavam seguindo Jesus para entender realmente aquilo que ele estava pregando. Então tem muita coisa aí no meio. A nossa ignorância muitas vezes nos leva ao abismo. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai acusar alguém de estar louco, de estar mentindo, porque a gente tem que saber, de acordo com a palavra de Deus, se a gente está realmente correto. O primeiro motivo é para a gente aprender a ser um pouquinho mais humilde, perder o orgulho. O segundo motivo é para a gente viver na verdade de Deus, porque a única coisa que nos liberta das artes satânicas é a verdade de Deus. Então, conhecer a verdade para que ela nos liberte de todo o mal, nos liberte dessas forças malignas. A gente tem que sempre preferir a verdade, gente. Paulo vai dizer para Festo que ele não está louco, que ele está dizendo o que é verdade e de bom senso. E ele vai continuar dizendo que o rei está familiarizado com essas coisas. Ele posso falar abertamente. Gente, a ressuscitação de nosso Senhor Jesus Cristo era o assunto do momento em toda a Palestina. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou apenas com alguém contando a notícia, não. Foi na frente de mais de 500 pessoas, ele conversou com as pessoas. Isso tudo nos prova que o rei Agripa, que Festo, todos esses sacerdotes, eles estavam se familiarizados com esse assunto. E eles sabiam, porque eles já tinham feito toda a investigação, tinham procurado toda maneira para provar que Jesus não havia ressuscitado, mas eles não conseguiram de maneira nenhuma provar, e até hoje ninguém consegue provar isso. Versículo 27, Paulo pergunta: Rei Agripa, crês nos profetas? Veja que essa pergunta deixou o rei Agripa sem saída, gente. Porque se ele dissesse que ele cria nos profetas, o que é que ele estava declarando? Que ele cria em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque houveram muitas profecias descrevendo tudo isso que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Então, ele não, se o rei Agripa dissesse isso, era confissão de que ele acreditava em nosso Senhor Jesus Cristo. Se o rei Agripa dissesse não, eu não acredito nos profetas, o que aconteceria? Ele seria passado por um tolo diante dos judeus. Os judeus ficariam enfurecidos, simplesmente porque os judeus acreditavam nos profetas. E aí ele diz que, de qualquer maneira, Paulo não poderia o salvar, convertê-lo em tão pouco tempo. Mas com certeza ele estava enganado, porque a nossa salvação pode demorar segundos. Para a gente genuinamente se arrepender dos pecados, aceitar Jesus como nosso Salvador, transformar a nossa vida, demora segundos. É questão de decisão. E nisso o rei Agripa estava completamente errado. A partir do momento que a gente aceita nosso Senhor Jesus Cristo, a gente é liberto.
A gente é liberto de todas as forças satânicas. A gente é suposto a viver pela graça, a ser salvo pela fé. O que significa isso? Ela está liberta de todos aqueles trabalhos que eles tinham que fazer no Antigo Testamento, que tudo isso deixou de existir com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um novo período, por isso que se chama Novo Testamento, um novo acordo que nosso Senhor Jesus Cristo fez com a humanidade. Então, quando a gente conhece a verdade, aceita nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está liberto de todo o mal. Agora, se a gente escolhe ficar vivendo naquelas leis do Antigo Testamento, o que acontece? Significa que a gente está rejeitando tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, uma vida nova, uma vida sem pecado. Agora, lembrando que Jesus Cristo não anulou o Antigo Testamento, mas ele complementou. Ele trouxe mais esclarecimentos e também o fato dele morrer no lugar da ovelha, que eles faziam o holocausto no passado, significa que existe algo novo ali, existe uma mudança nessa lei. Isso, Festo, Rei Agripa e Berenice, todos levantaram e saíram do salão ali. Eles sabiam que Paulo estava certo, eles sabiam que Paulo era inocente, mas eles estavam culpando Paulo por não libertá-lo. Aí Agripa diz a Festo, se ele não tivesse apelado por César, ele poderia ser solto. Mas veja que um rei ali, ele poderia simplesmente ter trazido esse assunto com Paulo e perguntado para Paulo se ele gostaria de ser solto ou se ele ainda mantinha a sua posição de ser julgado por Nero. Mas ele fez isso? Não. Ele não fez isso porque não era conveniente para ele desagradar nem os romanos e nem os judeus. Então, com certeza, era isso que eles iriam escrever no relatório deles para enviar para César. Vimos aí que as muitas letras, com certeza, não levaram Paulo à loucura, mas está nos provando que Festo, Rei Agripa, os sacerdotes judeus, os escribas, o advogado deles, todos eles são muito orgulhosos e são pessoas que, mesmo sabendo a verdade, para manter a sua posição social, para continuar oprimindo os outros, tratando os outros erroneamente, o que é que eles faziam? Eles mantinham que eles estavam certos, mesmo estando errados. Então, sempre arruma aquela jogada política para mostrar o contrário. Mas nós sabemos que tudo isso é contra a palavra de Deus e não passa de obras satânicas, o Satanás influenciando as igrejas. E nós vemos isso até o dia de hoje, o nome de Deus sendo usado de uma maneira muito irresponsável para fins políticos e sociais. E isso é algo em que o Satanás, influenciando neste mundo, está arrebatando muitas pessoas para ele. A gente tem que ser humilde o suficiente para sempre buscar a verdade dentro da palavra de Deus e desprezar a palavra do homem todas as vezes que a gente encontrar disparidades dessa natureza. Para terminar, eu quero agradecer a todos vocês pela sua participação. Sejam bem-vindos, todas as pessoas que entraram recentemente no nosso canal. Muito obrigada. Espero que aqui vocês aprendam cada vez mais a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, o único objetivo. Muito obrigada a todas as pessoas que estão comigo
desde o começo ou que me encontraram já no meio de uma jornada. Que Jesus os abençoe abundantemente, que Jesus nos mostre a sua verdade para que a gente esteja sempre e cada vez mais libertos, totalmente libertos, vivendo uma vida totalmente feliz ao lado do Pai. Amém. Bom dia, meus amigos, paz nesse coração lindo.